Então, a primeira questão dizia respeito ao número de funcionários a integrar e as suas carreiras de origem e, portanto, também as carreiras de destino, chamemos-lhe assim. O que foi discutido foi que é necessário fazer-se uma análise das dotações. Temos também esta componente na transferência de competências que não é nova, não é da legislação de 2008, já era anteriormente assim, que algumas das autarquias oferecem à sua população e, portanto, dentro das escolas, atividades de enriquecimento curricular. Relativamente à segunda questão, fala-se em avaliação de desempenho. Temos aqui duas grandes estratégias que foram, eu diria assim, de consenso. Primeiro, um diálogo absolutamente indispensável. Isto implica, naturalmente, do outro lado, que estejam perfeitamente definidas as responsabilidades da Câmara e da escola. Por outro lado, também se mostrou muito necessário fazerem-se reuniões periódicas, portanto, entre a autarquia e escola, para definir objetivos e competências eventualmente comuns quando estamos a tratar de um sistema de avaliação de desempenho em que o pessoal não docente desempenha basicamente algumas tarefas comuns e que possam eventualmente ter competências e objetivos comuns. Terceira questão diz respeito à gestão de recursos humanos. Esta foi a questão que eu diria mais abrangente, toda a gente diria, tal como todos nós que estamos aqui pensaríamos, é necessária a articulação. Portanto, primeiro, definirmos antecipadamente que tarefas e que responsabilidades tem a Câmara e tem as escolas sobre matérias de gestão de recursos humanos. Depois, promover naturalmente a mobilidade entre escolas até para a flexibilização e depois responsabilizar e envolver quer os órgãos de gestão das escolas, quer os coordenadores dos estabelecimentos, quer naturalmente os dirigentes da autarquia para este processo de gestão de recursos humanos. Foi muito interessante vermos a forma como os municípios visualizam a questão da transferência e de alguma autonomia relativamente ao parque escolar. Primeira questão, como clarificar as competências de intervenção da autarquia ou do Ministério da Educação nestes âmbitos. A conclusão do grupo foi que deve haver uma clara definição de um quadro legal onde os municípios devem estar presentes e com uma clara definição destes conceitos, uma clarificação dos conceitos, dos intervenientes e das competências. A questão número 2, como gerir simultaneamente os diferentes tipos de necessidades de manutenção e apetrechamento. Em primeiro lugar, a importância, e já ouvimos falar hoje, da monitorização das cartas educativas de forma permanente. Deve haver a necessidade de tipificar os diferentes níveis de intervenção, definindo os responsáveis da sua execução. A última questão surgiu relativamente à questão dos municípios que fazem ou desenvolvem protocolos com agrupamentos de escola, nesta questão das transferências de competências, qual é o papel dos municípios neste caso e que estratégias é que podem ser desenvolvidas para evitar que o município seja apenas um intermediário. Eu penso que a ideia geral deste workshop é, de facto, para além daquilo que foi referido, e não posso deixar de reforçar, que é a clarificação de alguns termos que estão presentes no diploma de transferências, que estão presentes nos contratos de execução e que necessitam, obviamente, de um guia, de uma norma, de uma grande clarificação para, de alguma forma, também os municípios clarificarem quais são as suas competências também junto de toda a comunidade educativa. O nosso tema era, portanto, as atividades de enriquecimento curricular. Portanto, é uma temática que surgiu a partir de 2005, com um enquadramento legal que iniciou o inglês, portanto, a língua inglesa no 3º e 4º ano. O primeiro aspecto dizia respeito aos recursos humanos. Foi referido, enfim, a falta de estabilidade do corpo docente, a grande dificuldade em construir horários completos, que naturalmente vai originar uma remuneração mais baixa, vai originar problemas de circulação das pessoas entre escolas ou entre centros educativos, no sentido de conseguirem completar esse horário e que, portanto, torna menos atrativa, eu não lhe chamaria carreira, mas, portanto, esta atividade. E depois, naturalmente, a questão do insuficiente financiamento.
As soluções passam pela flexibilização dos horários das escolas, a criação de uma bolsa de recrutamento municipal, a concentração dos alunos em centros escolares. A questão número 2 tinha a ver com a estabilização deste pessoal docente. Portanto, foram recorrentes algumas das questões, a questão dos horários incompletos, a contratação precária, a contagem do tempo de serviço, entanto, a legislação já endereçou este aspecto, a questão das habilitações, que no caso da música são particularmente limitativas, e depois, naturalmente, a baixa remuneração. E, finalmente, o facto de que o Ministério da Educação não assume frontalmente a continuidade, portanto, a plurianualidade da sua decisão de implementar esta oferta. Uma outra área, e esta está sempre continuamente aberta, pelo menos nesta altura, tem a ver com a nova rede escolar, ou seja, a construção dos centros escolares, e aqui vou-vos dar alguns exemplos e algumas preocupações em que convém, quando se candidatarem, ou mesmo quando tiverem a fazer os estudos dos próprios centros escolares, terem em atenção a algumas particularidades que mais à frente podem trazer mais encargos acrescidos para a autarquia. E uma quarta área, se calhar a menos conhecida da plateia, é uma coisa que se chama CLDS, que são Contratos Local de Desenvolvimento Social. Quando queremos avançar, seja em que ramo for da nossa vida, nós temos sempre que trocar experiências. E o exemplo das boas práticas, aquilo que cada um de nós sabe fazer melhor, é um caminho seguro para podermos aprender conjuntamente como podemos exatamente fazer melhor. Por isso, aquilo que vos posso deixar é a certeza de que estamos a trabalhar conjuntamente com a Educação, Ministério da Presidência, Ministério da Educação. Estamos a trabalhar sempre com a Associação Nacional de Municípios, temos um trabalho permanente e estamos sempre disponíveis para ouvir, que é a nossa obrigação, e estamos disponíveis para modificar, porque também é a nossa obrigação. E se a Administração Central está com esta disposição, aquilo que eu desejo é que a Administração Local também esteja com a mesma disposição de mudar e, portanto, fazendo o que é necessário fazer para que, afinal, aquilo que nós queremos que a educação em Portugal conheça, de facto, momentos de sucesso. Eu penso que a Escola do Ensino do Futuro é uma coisa muito interessante de se imaginar, porque é muito dinâmica. A Escola do Futuro passará sempre por uma maior interação entre o professor e os alunos, coisas que já vamos tendo neste momento, mas que ainda dependem muito das infraestruturas. Ainda se fala das soluções de gestão das escolas, ainda se fala da educação nas escolas, ainda se separa as duas coisas. Não pode, porque tem de ser tudo integrado, porque depois vamos misturar horários, vamos misturar questões financeiras, vamos misturar a gestão dos transportes, das refeições, da integração dos alunos, da chegada dos alunos, das horas, das vagas, e tudo isto tem de ser interligado. Quando nós conseguirmos pôr tudo isto a funcionar, eu acho que nós temos a Escola do Futuro. Depois a tecnologia vai evoluindo e a Escola do Futuro será mais evoluída, mas o conceito inicial ainda tem alguma coisa a evoluir em termos culturais e não só económicos, como às vezes pensamos.